Fala, torcida do Vasco da Gama, vamos aqui para mais uma notícia. Vascão que ontem venceu no Carioca e venceu o amistoso contra o San Lorenzo da Argentina. Começou bem a temporada de 2024. Vamos aqui com comentários do programa Sport Center da ESPN. Créditos totais a ESPN Brasil, os canais ESPN Brasil. Pessoal, peço a vocês que se inscrevam no canal, ativem o sininho de notificação e se puder deixar o seu like, o seu joinha, vai nos ajudar muito dentro da plataforma. Peço também que comentem aí o que acharam das duas partidas do Vasco. Convenceu? O time titular do Vasco convenceu? A garotada convenceu vocês? Qual é o seu otimismo com o Vasco em 2024? Agora, sem mais enrolação, bora pro conteúdo. Pra você, vou pegar esse gancho, tudo certo? Bem-vindo ao Sport Center. Tudo bem, Mari? Bom dia, Nath, bom dia, fã de esporte. Meu xará é bom pelo alto, né? Então vamos embora. Bom, o primeiro assunto é o Vascão que tá no telão e a gente coloca os melhores momentos do jogo do time principal, né? O time que entrou em campo contra o San Lorenzo pra disputa desse torneio no Uruguai. E aí, Léo, o Ramon ele vai com uma formação e depois ele mexe na equipe. Você gostou aí toda a entrada da equipe em campo? É claro que sem muito apelo nesse sentido para a torcida, mas um jogo difícil para começar a temporada, para ter uma estreia, para ter o primeiro reconhecimento ali do elenco. Você gostou do jogo, Léo? Gostei. Acho que é um jogo, claro, o ritmo de pré-temporada, você não vai exigir muito mais que isso, mas você ter essa primeira tomada de contato também com os novos reforços, né? Com o David, com o João Vitor, com o Rojas. Acho deles o João Vitor até o nome mais interessante. Ele usou 21 jogadores diferentes, né? Entre o primeiro e segundo tempo, trocou praticamente todas as peças aí para o segundo, né? Deixou só o Léo Jardim. Primeiro tempo de menos chances, né? Poucas chances dos dois lados. No segundo, jogo um pouco mais aberto. E essa bola aérea com o Léo, que sempre funciona muito bem, né? Mas acho que o importante nesse momento é dar ritmo, dar entrosamento, né? Colocar o time em condição de competir. Daqui a pouco vem... Quer dizer, os jogos oficiais já começaram, né? Com o time alternativo. Mas daqui a pouco vem os jogos importantes, vem os clássicos. Então é importante colocar o Vasco na ponta dos cascos. Vai na cobrança essa aí, hein? Verratti foi titular, né? Então... bom jogo do Vasco, é sempre bom, embora seja amistoso, é sempre bom começar vencendo. Um jogo difícil, São Lourenço, time de Libertadores, né? E aí o cruzamento que sai o gol do Léo, que foi uma dessas mexidas também do Ramon. Léo que compôs a zaga ali, depois a gente vai desenhar um pouquinho melhor pro fã do esporte. O gol do jogo, Nath. O gol do jogo e uma perspectiva diferente pro início de temporada do Vasco, né? Muita gente vai falar, mas na temporada passada o Vasco também começa o Campeonato Brasileiro muito bem. Mas é diferente, é uma perspectiva diferente, de uma sequência de trabalho, de uma filosofia de trabalho que já foi idealizada na temporada passada e que nessa temporada dá sinais de que vai ser muito bom. Principalmente com jogadores melhor condição física, o Paê um pouco mais adaptado. Então isso tudo faz a diferença para o contexto do que vai ser o Vasco na temporada. O ano nem começou e o Vasco levantando o troféu, aí o Medel, o pessoal brincando também, mas é positivo, né, para começar a temporada. Bom, vocês acompanharam esse jogo pelo Star Plus. Tranquilo, hoje é sexta, vai que vai. Tudo bem, né? Vai com calma. Vamos ouvir então personagens? Bora lá. Ouvir quem falou do lado do Vasco. No Star Plus, bora. El Vasco está cambiando la mentalidad y queremos competir, queremos ser competitivos, no queremos volver a pasar la situación que ya pasamos el año pasado. Vasco, ni la gente de Vasco, ni el club de Vasco merece pasar por todo eso. Ya no tenemos que tener la mentalidad de no pasarla nunca más en la vida. Oye, la victoria da confianza, da tranquilidad. El Vasco se tiene que acostumbrar a ganar. Entonces eso es muy importante para nosotros hoy. Y bueno, estos partidos vale la pena, hicimos un gran partido los dos. Y nada, a seguir trabajando en lo que viene. Estamos trabajando muchísimo, el equipo va mejorando día a día. También que esta es una temporada nueva. Creo que tenemos que reordenarnos en algunas cosas importantes para que no tengamos el mismo sufrimiento que tuvimos el año pasado, en el torneo pasado. Así que hay cosas que se van haciendo, por ahí faltan algunas cosas que se tengan que concretar para completar el plantel y no tengamos que tener los sobresaltos que tuvimos el año pasado. Sem sobressalto, como disse o técnico Ramon Dias.
Vamos lá, testando as escalações e substituições aí do Vasco para a temporada nesse amistoso contra o São Lourenço. O Léo já tinha também trazido esse panorama. O Léo Jardim no gol, e aí começou com o Rojas, o João Vitor, o Medel e o Piton. Zé Gabriel, o Paulinho, o Praxedes, o David, aí o Verrete e o Rossi. Depois, várias mudanças, né? O Maicon entra, Paulo Henrique, Serginho, Pumita, Jair. Aí o Léo também entra na equipe, o Paier, o Eric Matos também, o Rayan. Então o Vasco que mudou quase o time inteiro. E aí o gol sai também dessas mudanças do técnico Ramon Dias. Cícero Melo, ao vivo agora no Sport Center, para repercutir essa vitória do Vasco, que venceu 2 vezes na noite, ganhou nesse torneio no Uruguai com o time titular e também no Campeonato Carioca. Bom dia, Cícero. Bom dia a você, Mari, a Nath, a Albertosa e ao Fã de Esportes. Uma situação que a gente vê poucas vezes, né? Um time jogar 2 vezes no mesmo dia. Uma fora do país, lá em Punta del Este, no Uruguai, o time principal que está fazendo a pré-temporada, e a outra, um time cheio de reservas que não viajaram e garotos da base, promissores, alguns, jogando o Campeonato Carioca aqui no Rio de Janeiro, a estreia do Campeonato Carioca. No jogo que é o principal de se falar, que é o jogo com o time titular, e o técnico Ramon Dias comandando, acho que ficou bem caracterizado, os nossos comentaristas podem analisar com mais calma, que foram usados 2 sistemas táticos. Começou com o 4-3-3, aquela linha de 4 jogadores defensivos, que não foi bem. Faltou criatividade ao time, atuação fraca dos meias e uma atuação muito ruim dos pontas, tanto o Rossi como a estreia do David. No segundo tempo, com a mudança do sistema tático da linha de 3 zagueiros, o 3-4-3, o time subiu muito de produção. Paier deu muito mais criatividade, o Eric Marcos, que inclusive deu o cruzamento para o gol, é um jogador rápido também, vem das categorias de base. A entrada do Léo também fez com que essa linha de 3, mudando o Maicon, na linha de 3 atuando mais pela direita, o Medel centralizado e o Léo atuando ali pelo lado esquerdo, como ele conhece bem, porque começou a carreira como lateral esquerdo, né? Então melhorou muito, o Léo acabou fazendo gol no cruzamento, como eu disse para o garoto Marcos, o Eric Marcos, né? O Jair também entrou, deu uma outra consistência ao meio de campo, e dos 3 jogadores, dos 4 reforços que o Vasco contratou já, 3 estrearam, né? O João Vitor fez uma boa estreia, o zagueiro que veio do Benfica. O Robert Rojas fez uma atuação boa defensiva, mas não é a característica dele atuar ali quase como um lateral direito, apoiando, então não foi bem no ataque. E o David, né, atuação ruim, muito tímido, apagado. Eu acho que o David vai ser reserva quando o Adson estrear, né? O Adson já está contratado ao Nantes da França, ainda não pôde estrear, só no Campeonato Carioca ele deve estrear mais à frente, então eu acho que o Adson vai acabar entrando no lugar do David. Então, foi essa situação que a gente viu do time titular do Vasco, mas uma coisa ficou clara. 23 e foi o autor do gol. Entendi. Foi de graça, essa foi de graça. Brasileiro e Copa do Brasil, tá? O nosso Léo Bertozzi é goleiro. O Bertozzi quase não acorda cedo. Quando acorda, toma essa. Toma essa. Vamos lá. Em termos de jogos e como titular, ele foi o que mais atuou na zaga. Precisão de passes, ele foi o segundo melhor. Interceptações por jogo, aí não teve entre os outros zagueiros, ele não foi o que mais teve. Em rebatidas e desarmes por jogo. A gente considerou aí 6 zagueiros com pelo menos 9 jogos. Vamos lá, vocês querem começar pelo Léo? Eu ia falar pelo Léo Pelé, mas ele não gosta. Tá bom. O Léo Pelé que não já era também, né? Tem 2 Léos aí, também me complica hoje. Mas, Nath, a importância do Léo, né, nessa equipe, porque eu acho que ele também parece que vestiu a camisa do Vasco como se ela sempre tivesse sido dele também, né? A gente vê ele em termos de atuações em 2023, número de jogos, e nesse primeiro jogo começa como reserva, mas depois é ele que tem a presença diária. Não só isso, a personalidade dele também na temporada passada, né? Dele assumir ali, muitas vezes ir à frente de todos ali, explicar, dar à torcida uma satisfação. E muitas vezes ele fez isso, ele fez esse papel de líder do elenco. Pode falar se ele é jovem ou se ele não tem esse tempo todo de Vasco, enfim. Mas ele responde muito. Quando falta a técnica, ele vai na raça. Eu acho que isso falta muito a alguns jogadores hoje no cenário nacional e no cenário mundial também. Essa questão de quando não dá na técnica, põe a raça, dá tudo que tem. O Léo tem essa característica, ele sai de São Paulo meio que com uma interrogação de como ele seria e como ele se daria no Vasco. Ele vai muito bem, jogando na posição que ele quer jogar. Ele não queria jogar de lateral, ele queria jogar de zagueiro. E ele vai muito bem. Tô com o Cícero.
São bons jogadores em algumas fases do campo, mas o Vasco, assim como muitos outros times, precisam de reforços para dar profundidade ao elenco e dar a esse elenco uma competitividade um pouco maior. E outra coisa legal que o Cícero trouxe, questão do Rojas, Sim. que é um zagueiro que se adaptou como lateral, mas, por exemplo, na formação do primeiro tempo, você tinha o Piton, e o Piton é esse lateral ofensivo, esse cara que vai à frente. Então, o torcedor é sempre bom saber que tipo de expectativa criar sobre o jogador também, né? Se achar que o Rojas é o cara que vai passar, vai linha de fundo, vai ser um trem ali pelo lado direito, eu acho que é um pouquinho mais difícil esperar isso. Então, ele era quase um zagueiro jogando pela lateral ali, né? Então, e no segundo tempo, o time até jogou com 3 zagueiros de fato. Mas a questão da criatividade, que o Cícero mencionou também, com o Payet em campo é outra coisa, né? É outra coisa, faz muita diferença. E agora... a gente ainda não viu ele no seu 100% físico e começando uma temporada, né, Léo? Então, sim, a gente fica com uma expectativa muito boa, a gente entende que foi um ano de adaptação e é legal, sim, o Ramon Dias ser o cara que na entrevista vai colocar o pé no chão. Não é o cara que vai fazer, prometer títulos e mais títulos, mas prometer, assim, não repetir o sofrimento do ano passado. No mínimo, isso ele tem que entregar, né? O vascaíno não passar pelo que ele passou no ano passado, que foi pesado mesmo o ano, né? O Ramon, ele fala sobre nessa lógica dele de pé no chão, de corrigir erros da temporada passada, né? Pra não ter esse sufoco. Eu acho que 2 momentos ali a gente pode colocar como pontos-chave da temporada. É a chegada do Ramon e também uma janela mais forte, mais parruda no meio do ano. O Vasco corrigiu isso de um ano para o outro, porque o Ramon foi mantido e se movimentou no mercado. Então, assim, dá para dizer que o Vasco está preparado para a temporada ou ele ainda está cometendo algum erro do ano passado? Não, acho que os erros, assim, à medida que os jogos vão acontecendo, vai conseguir entender se de fato isso foi sanado ou não foi com as peças que já estão no elenco. Como a gente falou, precisa de mais jogadores, precisa de uma profundidade maior no elenco, tá aí jogando com a bola. Tava de olho no Cuéllar, tava de olho em outros jogadores que pudessem fazer essa movimentação. É isso aí, torcida vascaína, Vasco que ontem, né, não decepcionou, venceu o São Lourenço, venceu, né, no Campeonato Carioca com a molecada. Muitos falando, time só porque ganhou do São Lourenço agora é o timaço. Não, cara, é a vitória que tem que ser comemorada, porque assim, o São Lourenço é um time como o Vasco, é um time como o Flamengo, como o Palmeiras, também se reforçou. Calma aí, pessoal, calma aí. É um time que também se reforçou para a temporada. Então ali eles estavam colocando as melhores peças que eles tinham contratado. O Vasco foi lá, não fez aquele jogo top, aquele excelente jogo, mas venceu, né? Então a primeira vitória já está garantida contra um time que se reforçou, um time sul-americano, que todo mundo sabe que esses times sul-americanos são fortes. Ainda mais um time com tradição como o São Lourenço, né? Payet jogou bem, jogou bem, né? Léo Pelé que marcou o gol ali, creio que o Léo Pelé não vai ser titular, mas, né, marcou o gol da vitória ali. Então o Vasco se preparando, pessoal. O Cuéllar, né, ainda está essa novela com o Luciano Rodrigues também, né? Agora tem um clube interessado, tem até a matéria aqui, um clube está interessado no jogador, né, Luciano Rodrigues, que pode atravessar essa negociação do Vasco, cara. Só que assim, para mim o Vasco tem que esquecer as outras peças e focar, por enquanto, no Cuéllar. Tentar trazer o Cuéllar, que ali no meio de campo o Vasco vai ter estabilidade, vai ter experiência, vai ter um jogador que vai ajudar na defesa também. Então o Vasco tem que focar no Cuéllar, tentar trazer de tudo quanto é jeito essa negociação do Cuéllar e depois focar em outros jogadores, que nem o Luciano Rodrigues. O Luciano Rodrigues já com certeza tem outras propostas de outros times, tanto é que chegou a matéria aqui, um time europeu, né? Pode ser que ele escolha ir para esse time europeu. Já o Cuéllar até agora não chegou grandes ofertas por ele e ali está negociando com o Vasco, falou que vai reduzir seu salário. Então o Vasco tem que focar, tem que ter essa reunião com a 777 para resolver a situação do Cuéllar. Pessoal, Vascão venceu, todo mundo feliz. Agora tem o próximo amistoso, o próximo jogo do Carioca é seguir firme para que essa temporada de 2024 seja uma excelente temporada, melhor do que a de 2023.
Pessoal, agradeço pela companhia, peço a vocês que se inscrevam no canal, ativem o sininho de notificação e se puder deixar o seu gostei, o seu joinha, nos ajuda muito dentro da plataforma. Desde já agradeço, valeu!